Olá, pessoal, boas-vindas ao Colab Trends. Eu sou Cláudio Cardoso e vou conduzir a entrevista de hoje com o Caio Túlio Costa. O Colab Trends é um programa de entrevistas do Alpha Colab, que é um programa de inovação aberta do conglomerado Alpha. O conglomerado Alpha, não sei se todos sabem, ele abriga tradicionalmente banco, né, toda atividade financeira, mas também tem uma longa tradição em comércio, em varejo, indústria de alimentos, hotelaria, enfim, é um grande conjunto de organizações que fazem o conglomerado, e por isso a gente vai tratar de assuntos transversais aqui, e a gente convida personalidades do mundo dos negócios e pensadores para refletirem sobre desafios, perspectivas e visões do futuro nas indústrias em que trabalham e nas nossas indústrias também. Você pode acessar o Colab Trends, as nossas entrevistas no Spotify e no YouTube. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o seu like ao final da nossa entrevista e também nos acompanhe no canal do Spotify. O nosso entrevistado de hoje, ele é mineiro de Alfenas. Caio Túlio Costa é uma referência na comunicação brasileira, jornalista, empresário, professor, doutor em comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP, executivo da área de comunicação digital, é um dos raros brasileiros pesquisadores visitantes da célebre Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia, em Nova York. Caio criou, entre outras iniciativas bastante conhecidas, a Revista da Folha, o Universo Online, o famoso UOL, do qual, além de fundador, ele foi o primeiro diretor-geral. Foi também o primeiro ombudsman da imprensa brasileira, além de ter dirigido a IG, a Internet Grátis, na época, né, como se chamava, Fundação Senco também. Em 2014, foi o responsável pela comunicação digital da campanha da Marina Silva, a presidência da República. Autor de vários livros, mais recentemente tem dedicado seu tempo a Torabit, que é uma startup da qual ele é fundador, ele é cofundador, com mais 2 sócios, especializada no monitoramento digital da presença de marcas na mídia. A solução, que tem alcançado grande sucesso, permite análises em profundidade do comportamento dos internautas em relação a qualquer assunto, nome, instituição ou empresa, de forma rápida e intuitiva. Caio, boas-vindas, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra para a gente do conglomerado inteiro receber você aqui. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Cláudio. A honra é minha, o prazer é meu. Muito obrigado. Caio, eu acho que a gente pode começar falando sobre as suas atividades atuais, né? Porque se a gente for falar de toda a sua história aqui, toma todo o programa e a gente quer ouvir muito as suas visões de futuro, enfim, suas perspectivas, tá? Eu acho que isso que é o mais valioso para uma personalidade como você. Fala um pouquinho para a gente da Torabit. Você está desde 2017, né, mergulhado nisso, talvez um pouco antes, aí você vai nos contar, e falar o que é a Torabit, que é uma empresa baseada em tecnologia, em monitoramento, análise de mídia, que foi sempre o seu universo. Fala aí mais para a gente dessa nova aventura empreendedora. Bom, obrigado, Cláudio. É o seguinte, quando a gente olha o mercado digital, principalmente do ponto de vista de TI, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da indústria da comunicação como um todo, do ponto de vista das marcas nesse mercado, etc., a gente percebe que, independentemente do que eu acho, você acha, ou qualquer uma pessoa acha, das redes sociais, elas vieram, estão aí, poderão vir a ser reguladas, mas irão e continuarão a ter uma importância definitiva no mundo da comunicação. Então, é um trend posto, é uma tendência em desenvolvimento, em progresso, né? Se aclimatando, tentando se entender, sendo usada para o bem, sendo usada para o mal. E o fato é que, se não for usada para o mal, digamos, para as enganações, fake news, etc., é um movimento extraordinário da humanidade. Então, não há pessoa que esteja em rede, né? Político, celebridade, artista, não há
empresa, instituição, não há marca que não tenha que se preocupar com essa presença, com a sua presença nas redes, né? Como é que ela está na rede, o que ela faz na rede, o que dizem dela na rede, o que falam dos seus concorrentes. Então, isso tudo nos levou, eu e mais 2 sócios, lá em 2015, a pensar em entrar de forma bastante firme aí no mercado de monitoramento digital, ou seja, usar da inteligência artificial, da nossa capacidade de pensar informações em grandes quantidades e tratar esse volume com muita rapidez, que é uma experiência que a gente traz lá de trás, tanto o Amaral, que é o nosso CTO, que é o nosso sócio, a Stephanie, que é quem cuida de toda a arquitetura do site, é a nossa sócia, e eu, que já venho com essa bagagem de mercado de online há muito tempo. Então, a gente decidiu fazer algo que se preocupasse em entender a presença digital das marcas, das pessoas, das instituições, deglutisse isso para eles e desse uma ferramenta que pudesse auxiliá-los no entendimento e na capacidade de construir conteúdos, de construir campanhas nas redes e monitorar isso. Então, basicamente, o Torabit surge da necessidade de uma tendência bastante importante, definitiva, incansável e que está cada dia maior em relação à presença digital das marcas, das empresas e das instituições. Então, ele nasceu em 2015, a gente passou o ano inteiro desenhando a plataforma, ela foi testada comercialmente em 2016 com clientes reais, pagantes já, e foi lançada no mercado em 2017, quando a gente instituiu a empresa. E em novembro do ano passado, a gente deu um pulo grande, quando a gente se fundiu aí com o Scoop, que é o pioneiro na área. Então, a empresa triplicou de tamanho. Pô, fantástico, cara. Super trajetória e realmente, quer dizer, é uma mudança completa, hein, Caio? Nós que presenciamos clipagem, formas de monitoramento em que as temporalidades e a própria dinâmica inteira da informação era completamente diferente, né? Então, voltando um pouco para a questão da produção de conteúdo, né? Indo um pouco para a produção do conteúdo, né? Quem fornece essas informações. Eu queria fazer uma questão sobre exatamente essa associação de organizações com os produtores de conteúdo. Isso talvez seja uma tradição da produção de conteúdo desde sempre, né? desde que existe. Mas a gente assistiu aí, sei lá, desde 2013, a Amazon comprando o Washington Post. Aqui no Brasil, a gente tem Infomoney com XP, Canaltech com a Magazine Luiza, uma série de aquisições, inclusive, mais recentes, nos últimos meses, né? Eu estou esquecendo de alguma que eu anotei aqui de destaque, BTG Pactual com Exame, enfim. Como é que você vê essa composição mais contemporânea do proprietário da indústria de conteúdo com business, realmente? Não, porque havia uma tradição longa de políticos, por exemplo, pessoas poderosas da sociedade que abrigavam negócios de mídia, né? Comente um pouco sobre isso. Como é que você vê isso? Essa é uma tendência que veio para ficar? Vai se proliferar? Como é que afeta também a própria qualidade da produção, né? Sim. Bom, eu acho que nós temos 2 movimentos aí muito importantes que você detecta. O primeiro movimento, que deve ser levado em conta e que explica um pouco de tudo isso que está acontecendo, é o profundo desentendimento da indústria tradicional de comunicação do que está acontecendo na sua própria indústria, né? Desde que nasceu a internet, num primeiro momento, essa indústria abraçou o conteúdo gratuito generosamente, e de alguns anos para cá, de 3, 4 anos para cá, de maneira mais forte, ela tenta se livrar desse conteúdo gratuito e cobrar pelo seu conteúdo. Ao mesmo tempo, ela transpôs para o digital todo o seu modelo de negócio, sem entender que a cadeia de valor mudou. Antes, essa indústria, ela dominava 100% da sua cadeia de valor.
ela, se fosse um jornal ou revista, ela comprava rotativa, ela vendia assinatura, ela vendia publicidade, ela distribuía isso, a televisão comprava espaço em satélite, montava repetidoras, levantava o sinal e distribuía para o Brasil inteiro com um sistema de repetidores, enfim, e o domínio disso era 100%. Hoje não, ela tem que dividir essa receita com a indústria do hardware, com a indústria de telecomunicações, com a indústria que veio correndo pelo lado aí, as grandes plataformas de monitoramento social, com Google, etc. Então, hoje ela fica só com 7%. A receita, quando você mede a receita, antes era 100%, hoje é só 7%, quando você conta todos os sujeitos que estão envolvidos nessa indústria. E então ela começou sendo ultrapassada por vários lados, de um lado o Google, do outro lado o Facebook, do outro lado Amazon Prime, de outro lado o Twitter, de outro lado o TikTok, de outro lado enfim, todas as publicações 100% digitais. Então ela começou a ser atacada de todos os lados. O seu conteúdo passou a ser utilizado de forma gratuita, tanto pelas pessoas, né, quanto pela indústria, tipo Google e Facebook, e ela não conseguiu reagir, portanto, ela está numa crise brutal. Além da crise econômica, ela enfrenta a crise do seu modelo de negócio. É isso que explica, por exemplo, a derrocada da Abril, que vendeu seus títulos, vendeu inclusive a Exame, né, para empresas da área financeira. As empresas da área financeira, isso também é um fenômeno que já vem assim bastante, não vem de forma muito recente, mas tenta, com o conteúdo, né, com explicações, com profissionais da comunicação, trazer, ou se fazer mais conhecido e, com isso, trazer mais clientes. Esta é uma tendência que está forte, que está acontecendo. A gente tem visto vários exemplos disso. É preciso esperar um pouco para ver até que ponto isso vai durar e até que ponto essas empresas jornalísticas controladas por empresas financeiras terão a independência para tratar de forma investigativa, crítica, correta, séria, os assuntos relativos a esta área, né? Então, isso é algo que está posto e que a gente vai ver como isso vai acontecer. Em geral, o que está acontecendo com a indústria da mídia é que as famílias que eram detentoras dessas empresas estão se desfazendo dessas corporações de comunicação e entregando isso para o mercado como um todo, digamos, de uma certa forma, e entre aspas, profissionalizando esse mercado. Foi o que aconteceu com o Washington Post. O que aconteceu com o Washington Post é um enorme exemplo, porque ele foi comprado na Bacia das Almas, foi comprado por 250 milhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, o New York Times, alguns anos antes, pagou 1 bilhão e 100 milhões de dólares pelo Boston Globe, que é um jornal que não tem a relevância que o Washington Post tem, não tem a história que o Washington Post tem. Portanto, o Washington Post, se tivéssemos na época áurea da indústria da comunicação, valeria seguramente muito mais do que os 250 milhões de dólares que foi pago pelo Bezos. Ao mesmo tempo, ele transformou o Washington Post não apenas numa indústria de comunicação, mas também numa empresa de tecnologia. Então, entre os vários exemplos negativos em relação ao que está fazendo essa crise com as publicações, nós temos um grande exemplo positivo, que é o Washington Post, que desenvolveu um sistema de publicação que ele vende para outros jornais, desenvolveu um sistema de publicação de anúncios que ele também compartilha com outros jornais, com isso ele traz receita para eles, leva a receita para os outros, e se desenvolveu tecnologicamente. Ou seja, só falta o terceiro passo que ele precisa dar, que é a tendência, que é abraçar de vez a mídia digital, que é abraçar, por exemplo, as redes sociais, que é ter uma presença dialógica, interativa, né? Incansavelmente interativa, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no TikTok, digamos, né? Enfim,
Eu acho que do ponto de vista estratégico, eu tentei desenhar aqui o que está acontecendo. Porque quem não embarcar nisso vai falir, vai acabar, vai fechar, né? A tendência aí do produto impresso, inclusive, é viver, continuar vivendo, mas num nicho muito, muito pequeno e com muito, muito, muito menos escala do que ele já teve. Agora, você enxerga nesse modelo, você falou do Washington Post, talvez dirigir seus investimentos para abraçar mais a questão da interatividade em alta intensidade. Com esses acontecimentos todos, eu queria depois puxar um pouco sobre esse assunto ainda da qualidade, independência de produção, enfim, falar um pouco sobre isso, não focar tanto, mas falar um pouco. É um tema quase que obrigatório, né? Hoje é uma pauta nervosa, mas você acha que vai haver uma granulação dessa questão de mídias sociais? Porque a tese, digamos assim, mais imediata da mídia social é o máximo número de pessoas, quer dizer, o valor que ela tem é todo mundo nela. Mas a gente está assistindo aí tendências de nicho, de opinião, de visão ideológica, enfim. Você acha que isso vai haver uma granulação ou uma verticalização, nichos, ou esse desenho de grandes conglomerados vai prosseguir aí no número de até 10, sei lá, 9, que dominam todo o cenário? Como é que você acha isso? É uma coisa muito difícil de prever, né, Caio? Muito complexa. O movimento regulatório, a vontade regulatória é muito grande, principalmente para destruir o duopólio Google-Facebook. Então, há uma preocupação regulatória na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, na Austrália. O Google está enfrentando batalhas na Austrália nesse momento, estão enfrentando o Google, Facebook, batalhas no Congresso americano, vem numa negociação grande com a comunidade europeia e com países independentes da comunidade europeia. Então, criaram produtos que atraem as publicações para eles, porque eles perceberam já há muito tempo que eles precisam dos conteúdos produzidos jornalisticamente, profissionalmente pela indústria da comunicação, para poder interagir, para que os seus usuários interajam, enfim. Então, nós temos aí uma vontade regulatória no sentido de pulverizar esse mercado, ou pelo menos diminuir um pouco esse monopólio, esse poder que empresas tão grandes como essas detêm hoje, inclusive para determinar rumos políticos, para cancelar pessoas, cancelar instituições. Isso é um poder extraordinário, é um poder que é mais do que um poder de Estado, né? Porque ninguém elegeu essas plataformas para ter esse poder. Enfim, elas foram conquistando isso com base no uso muito sofisticado da tecnologia e da própria inteligência artificial. Então, há uma vontade regulatória muito grande. Nós estamos no meio ou no início desse debate, apesar de já estar aí posto há alguns anos, desde 2011, por exemplo, que a Associação Nacional de Imprensa, a ANJ, Associação Nacional de Jornais, ela vem discutindo com o Google, já saiu do Google News, já voltou, enfim. Então, eu acho que o que vai acontecer a partir dessa regulação que está em progresso, a gente ainda não sabe. Agora, há um movimento grande, inclusive, para quebrar essas empresas, principalmente nos Estados Unidos, separar o WhatsApp de Facebook, Instagram de Facebook, por exemplo. Então, nós estamos assistindo a esse movimento. O que eu posso te dizer é que essa escala foi conquistada com muito suor, tanto pelo Google, quanto pelo Facebook, quanto por Twitter, que é o menorzinho deles, etc. E eles não vão abrir mão facilmente desse negócio que eles têm. Incrível, incrível. O negócio o produto é você, né? Eles vendem você. Então, cada um que entra ali, clica num link e pronto, já fez o que ele precisa fazer. Então, um grande produto é você, aquele documentário, inclusive, que saiu há pouco tempo sobre
As redes sociais mostram muito claramente que nós somos o produto dessa indústria. E ela não vive sem escala. Portanto, se ela perder escala, ela perde poder. Então, agora, granulação, eu acho que a gente precisa esperar um pouco ainda para saber o que vai acontecer. O mais importante é que a vontade reguladora é enorme. Então, os reguladores estão se aprofundando, não estão mais tão por fora do que estava acontecendo, ao contrário, eles agora estão olhando melhor o que está acontecendo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e tem uma vontade danada de botar ordem na casa. É quase que um thriller policial que a gente está assistindo, cenas dos próprios capítulos. É excitante, porque a gente está assistindo esse negócio vivo na nossa frente, uma coisa que com um impacto espetacular, né, sobre a vida das pessoas, né? Um negócio... Agora, por favor, Caio, eu estou lhe interrompendo. Você imagina, o Facebook tem mais de 2 bilhões de pessoas plugadas na sua rede. Coisa insana, né? É um negócio, quer dizer, é uma capacidade de conhecimento mundial que ninguém tem, né, de entender as tendências, a cabeça das pessoas, o que é cada um. É por isso que quando você fala, por exemplo, você fala piscina, daqui a pouco você vai receber um anúncio de remédio para pôr na piscina, de sugador, ou de capa de piscina, ou de construtor de piscina, porque você falou e o seu celular ouviu, transformou aquilo em texto, levou lá para o Facebook ou para o Google e disse, olha, esse sujeito aqui com esse IP, com esse número, está querendo piscina, então joga piscina para esse IP quando ele aparecer. É assim. Incrível. Agora, você veja que a minha cabeça aqui é pensar o seguinte, poxa, o que é que eu digo para investidores e trends de investimento e para onde vai? Mas a gente vai fazer esse detour porque, nesse ponto, digamos assim, de falar de uma forma mais assim, dirigida, porque este ponto é um ponto crítico dessa indústria. E você é um cara que escreveu sobre ética e jornalismo, não só escreveu, praticou, tem décadas, não sei, aí você vai me dizer, como professor desse tema em universidades importantes, você é uma referência nesse assunto. Então, e a gente está vivendo esse mundo aí, né? Fake news, agências checadoras que são criticadas porque também são, digamos assim, apontadas como checagem ideológica, enviesada. Esse conjunto forma um centro, digamos, crítico dessa indústria, né? Será que você consegue fazer uma reflexão compacta sobre um tema tão complexo? Eu sei que você poderia falar horas sobre isso, Caio, mas a gente não pode passar em branco com esse negócio. É uma joia você estar aqui com a gente, cara, para falar disso. O que eu acrescentaria é que, ao lado da crise do modelo de negócio, ao lado da crise econômica, ao lado da crise sanitária, ao lado da crise do protagonismo, né? A imprensa não é mais protagonista, porque um blogueiro qualquer pode ser tão protagonista quanto a imprensa, né? Nós temos também uma guerra ideológica. E, ao contrário da guerra tradicional, na guerra tradicional, quem é a primeira vítima, né? Já se convencionou dizer que a primeira vítima numa guerra tradicional é a verdade. Isso é verdade. E eu diria que a primeira vítima na guerra ideológica é a imprensa independente. Então, o que nós estamos assistindo quando eu digo usar a rede para o bem ou usar para o mal, é exatamente usar a rede para alimentar essa guerra ideológica e atacar de forma muito firme o jornalismo profissional, a indústria jornalística. É isso que está acontecendo. E isso aconteceu sobremaneira e vai continuar acontecendo nos Estados Unidos, com base no que o Trump, digamos, lidera ali do ponto de vista da extrema-direita americana, como está acontecendo aqui no Brasil também com os partidários do governo Bolsonaro. Então, você tem uma briga diária, né? Invenções de notícia. Se a imprensa independente não inventa nada, mesmo aqueles ideológicos de esquerda inventam também.
os ideológicos de direita, de extrema-direita, inventam também. Então, nós estamos vivendo uma barafunda de mensagens, de notícias, etc., e que tornam muito difícil para o cidadão comum, que não está empenhado nessa discussão, não está preocupado com essa discussão, em discernir aí o joio do trigo, né? Para descobrir qual é o trigo, evidentemente que eu digo, nós temos aí a indústria profissional de comunicação que trabalha com independência, capacidade crítica e capacidade investigativa, e é ela que está sendo mais duramente atacada. Então, é ela que tem que, além de todas as outras crises pelas quais ela está passando, ela tem que se preocupar também com isso. E aí que entram as agências checadoras, que foram abraçadas pela mídia tradicional, algumas delas são até ajudadas pela mídia tradicional. É aí que entra a necessidade de, diuturnamente, tentar entender o que é notícia, o que é facto, né, o que é a verdade factual, do que não é a verdade factual, do que está sendo inventado, do que está sendo produzido. Então, você trouxe aí para o cenário mais uma batalha importantíssima, e que a gente também não sabe como é que ela vai acabar, porque essa indústria está com um modelo de negócio em crise. Então, ela pode vir a fechar, como estão fechando jornais, revistas, vê a quantidade de revistas que Abril fechou, né? Então, mas isso está acontecendo no mundo inteiro. O YouTube hoje fatura mais do que a ABC, a NBC e a CBS juntas nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Então, nós estamos num momento que é um momento cuja palavra técnica é de disrupção. É de disrupção total desse modelo de negócio. Assim como a indústria do táxi enfrentou a disrupção com os aplicativos, assim como a indústria da alimentação enfrentou a disrupção com o delivery, assim como o telefone fixo enfrentou a disrupção com o celular, enfim, assim como a indústria tradicional de cinema enfrenta a disrupção com a maior empresa de cinema do mundo, que não tem uma sala de cinema e não é estúdio, nada, que é a Netflix, enfim. Nós estamos no olho desse furacão e com muitas arestas para parar de forma simultânea. Cara, que cenário, hein, Caio? Que cenário alucinante. Quer dizer, agora veja, a gente está falando aí de invenções que a gente não sabe exatamente. Se soubesse, a gente estava milionário, né? Porque nisso tudo pode aparecer sempre, nos ensina a vida, que tem sempre oportunidades, né? Porque o espaço da notícia como uma narrativa social fundamental para que as pessoas se baseiem, saibam para onde as coisas estão indo, o que é de fato que está acontecendo, o que aconteceu. Esse espaço está confuso, né? Está nebuloso, opaco, desfocado, ninguém sabe para onde vem, e os canais estão se proliferando, né? A questão toda é pensar que modelo será o vencedor. Claro que não é um modelo só, são modelos de alta complexidade, e eu acho que você nos ensinou hoje aqui, de dizer, olha, meu velho, a cadeia que antes era completa, era controlada completamente, agora ela é um ecossistema. Como os demais negócios, várias indústrias são assim, não é, Caio? Várias indústrias estão cada vez mais ecossistemáticas, se é que eu posso dizer isso. Então, veja, a semana passada eu recebi um telefonema muito agradável de um filho de uma amiga muito querida. Ele é jornalista e trabalha numa grande broadcast aqui do Brasil. Tá muito sério e tal. Ele querendo ouvir minhas visões e tal. Eu pensei, poxa, mas você que ia me dizer para onde é que ele vai, esse rapaz jovem, talentoso, comprometido com todos os ideais mais elevados de credibilidade da indústria da imprensa, né, do jornalismo, e para onde esse garoto vai. Então, acho que a minha questão aqui é o seguinte, que modelos você enxerga, ou que composições de modelos
parecem que serão os mais promissores nesse mercado. Você tem falado disso já, né? Nessa entrevista. Sim, eu passei 6 meses na Universidade de Colômbia fazendo exatamente um trabalho sobre o modelo de negócio para a indústria jornalística. Então, ali eu entrevistei pessoal do Google, do Facebook, do Twitter, das publicações online que faziam sucesso na época, o pessoal do New York Times, do Washington Post, do Washington Post, não, do Wall Street Journal, enfim. E todo o pessoal os acadêmicos da Universidade de Colômbia, de certa forma, me ajudaram e deram contribuições fantásticas para essa pesquisa. O que eu quero dizer é o seguinte, ela não é um modelo para o jornalista que vira um blogueiro, ou que vira um youtuber, ou que usa o Instagram, porque ali ele vai ganhar uma receita de publicidade que é dividida com ele em função da audiência que ele tem, e que é paga, seja pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Google via YouTube, etc., em função do que ele carrega de audiência para as redes, né? Mas isso é um tipo de remuneração individual e que não se configura como uma indústria, mas uma indústria muito individual e que vai depender muito da aceitação e do nível de trabalho de cada um. Não é disso que eu falo. O que eu falo é de qual é o modelo para essa indústria da comunicação independente, crítica, investigativa, profissionalizada, que ouve os vários lados, que tenta levar a verdade factual para o leitor, ou as diversas verdades que estão em jogo. Então, como é que essa indústria vai sobreviver? Essa que eu chamo de indústria tradicional, e que muitas vezes já nasce sem ser tradicional. Por exemplo, o Huffington Post está dentro dessa indústria, o BuzzFeed está dentro dessa indústria, enfim, só para dar exemplos grandes aqui, o Jota aqui no Brasil está dentro dessa indústria. Bom, por quê? Porque são produtos 100% digitais que nasceram na vida digital. Então, a minha preocupação é com a indústria como um todo. E eu cheguei à conclusão que não há, dentro desse ambiente de disrupção, do qual a gente falou um pouco ali atrás, não há capacidade de sobreviver só com receita de publicidade e receita de assinatura. Pra você ter uma ideia, enquanto o Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários, o New York Times tem 6 milhões e meio de assinantes. Então, o que significa 6 milhões e meio perto de 2 bi e tanto? Né? Não é nada. Então, a capacidade de escala que essa indústria consegue é muito baixa. Por quê? Porque ela só trabalha o seu conteúdo. Então, ela diz, olha, o conteúdo é o rei e eu vou fazer o melhor conteúdo do mundo. Correto, ela tem que fazer o melhor conteúdo do mundo, mas ela tem que se especializar também em trazer receitas de outras atividades, de outro tipo de serviço, de outro tipo de conteúdo que ela vai dar, que são os tais serviços de valor agregado. Por quê? Porque a publicidade se pulverizou, né? Ela está concentrada de um lado, o Facebook e o Google têm quase 80% de toda a receita mundial da publicidade online, da publicidade digital, certo? Então, ela está concentrada no Facebook e Google e Twitter de um lado, e está pulverizada de outro. Então, para começar a concorrer, né, com esse tipo de plataforma, que usa o teu conteúdo de forma gratuita e que usa o trabalho alheio de forma gratuita, ela precisa começar a ter escala. Então, essa indústria ela tem que se juntar do ponto de vista da publicidade para ter, no mínimo, uma escala nacional. Com isso, ela consegue começar a arranhar ou a competir de alguma forma com a capacidade de alcance nacional dessas redes. Então, isso é um dado importante. Segundo dado, ela não vai sobreviver se não desenvolver tecnologia. Não adianta terceirizar. Ela tem que se preocupar, seja terceirizando ou não, mas ela tem que se preocupar com a questão
tecnológica. Então, os acionistas vão ter que ou botar a mão no bolso e investir em tecnologia, ou vender parte da empresa, né, capitalizar a empresa, buscar um private equity para ter recurso suficiente para investir em tecnologia. E terceiro ponto, ela não sobreviverá se não abraçar as mídias sociais. Não adianta fechar o nariz, sair do Facebook, como fez a Folha, como fez a Globo, depois voltou há um certo tempo. Ao contrário, ela tem que abraçar essas redes. Ela tem que estar onde o seu leitor está. E não é que ela tem que estar lá enfiando nele o link da página dele, puxando ele para a sua página. Ela tem que estar lá como ele está. Então, ela tem que estar lá de forma interativa, interagindo e conversando com esse usuário no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Ela tem que estar ali de acordo com a tendência dessa rede, a personalidade dessa rede, né? Ela tem que modular o discurso para cada uma das redes. Numa ela fala como se estivesse num palco, como é o caso do Twitter, na outra ela fala entre pares, como é o caso do Facebook, no outro ela fala profissionalmente, como é o caso do LinkedIn, que ela tem que estar, que a gente não falou até agora, mas tem que estar, e tem que ter uma política de modulação correta para cada uma dessas redes. Tá? Então, eu acho que do ponto de vista da salvação dessa indústria, né, que é o que a gente chama desse jornalismo pós-industrial, seja ele feito na televisão, no rádio, no jornal ou na revista, isso virou tudo multiplataforma, o jornal tem que fazer vídeo, tem que fazer áudio, tem que fazer podcast, tem que estar em todas esses... Dialógico, interativo, com domínio dos dialetos ou linguagens que são caracterizadas por cada uma desses ambientes, né? São ambientes, né? Espetacular essa visão. O que traz para a gente uma visão de alta complexidade da questão, de altíssima complexidade da questão, hein, Caio? Eu não posso lhe perguntar se você botaria seu dinheiro nisso, porque você está monitorando. Eu pus dinheiro nisso, pus dinheiro e muito trabalho. Muito dinheiro. Não, assim, Cláudio, você não está entendendo, eu pus toda a minha vida nisso. Sou louco o suficiente para botar. Mas eu acho que essa é a pergunta do investidor, né? Onde é que eu boto o meu dinheiro, né? Talvez em soluções que sejam, ou propostas, não soluções, mas propostas que tenham a sensibilidade de levar todos esses ângulos, ou alguns dele, em conta, para que possa participar. Eu não duvido de que em outras indústrias tradicionais, em alguns dias a gente vai falar sobre a indústria de mobilidade aqui, o grau de complexidade não seja similar, né? Talvez esse seja mais, né? Porque a gente está tratando da linguagem, do texto social, da notícia, da informação, daquilo que forma mentalidades e opiniões, né? Talvez essa seja mais ainda complexa, mas eu acho que outras indústrias, elas estão igualmente complexas, e talvez os investimentos tenham que ser mais sensíveis a quem tem a capacidade mais compreensiva, no sentido do... Além disso, você tem um dado intrigante, que é o seguinte: tem muita indústria que está sofrendo horrores com a questão da pandemia. Basta ver a indústria aérea, né? Basta ver os restaurantes, enfim, seja composta por pequenas empresas, sejam grandes empresas como enfim, empresas de aviação. Mas eu acho que, do ponto de vista da quantidade de crises simultâneas, né, protagonismo, crise econômica, crise sanitária, crise do modelo de negócio, crise, a gente não falou aqui, e que envolve tudo isso, a crise geracional. Você pegar a indústria da comunicação, do ponto de vista específico, ela ainda é gerida por nativos analógicos, que são pessoas que nasceram antes do computador. Sim. Quem está no comando dessa indústria,
o que explica muito da relutância dessa indústria em se buscar as novidades, em se renovar, são pessoas formadas analogicamente. Então, está vindo uma geração formada digitalmente, cuja maneira de apreender o conhecimento é diferente da nossa, que era livresca, né? A gente aprendia com cinema, com teatro, com televisão, etc. Mas hoje eles aprendem muito mais com games, com séries, com conversas interativas, do que a gente aprendeu nos livros. E enfim, os livros, mesmo digitalizados, colaboram menos do que colaboraram na apreensão do conhecimento. Então, esse pessoal já nasce digital. Então, a tranquilidade com que eles manipulam os meios digitais é muito maior, facilidade, do que os analógicos. Então, quando esse pessoal tomar o poder, provavelmente muita coisa vai mudar. A minha grande questão é se vai dar tempo, se grande parte dessa indústria não morrerá antes que os jovens nascidos digitais cheguem ao poder. Sim, sim. Uma das coisas que eu estava pensando aqui de uma forma muito doméstica e simples, né? O nosso garoto mais novo, que hoje tem quase 21 anos, ele estuda nos Estados Unidos. E a escolha profissional dele, que se deu muito mais cedo do que a minha, por exemplo, aos 13, 14 anos, ele já falava do que hoje ele estuda, né? Eu fiquei pensando, enquanto você falava, de que a porta de entrada da casa era por onde entrava o conteúdo, né? No livro, você via entrar, ou pelo menos via ele fisicamente, né? E durante em várias oportunidades, eu ficava pensando, mas de onde é que saiu essas ideias que ele está me falando, né? Então, os próprios canais de entrada na casa são completamente distintos, né? Eu adicionaria isso, dos vídeos, como os streamings foram importantes para o nosso garoto mais novo, né, que já é um homem, né? Como os streamings foram importantes, porque ali foi a fonte de informação dele, audiovisual, em pastilhas, em pequenos fragmentos, ou em canais especializados de coisas que ele próprio foi descobrindo e ele próprio foi buscando, né? Então, de fato, são dinâmicas completamente diferentes das nossas estantes que estão aqui atrás, né, Caio? Eu acho que são muito representativas dessas reflexões que nós estamos fazendo, né? Nós viemos do mundo do vertical, do mergulho, da concentração, da reflexão profunda, né? Então, é completamente diferente dessa capacidade de constelar, de conectar vários elementos. Caio, olha, para encerrar aí, fala um pouco aí do que você vê de todo esse cenário aí, da sua importantíssima experiência de conteúdo, porque você é um cara que está monitorando o que está acontecendo no Brasil, principalmente, em português, eu suponho, né? Não sei se vocês estão fazendo isso também, claro, em outras línguas, mas talvez trazendo para cá inglês, espanhol, imagino. Como é que você vê esse cenário aqui no Brasil, essas dinâmicas do Brasil, né? Nós ainda temos grandes grupos de imprensa atuando, né? Você tem aí Estadão, Folha, em todos os estados a gente ainda tem os jornais tradicionais atuando de forma empobrecida, visivelmente, até pela própria edição, né? O Projor fez um estudo, já faz um ano e meio, 2, e mostrou que nós já temos mais de 80 jornais que fecharam, sem contar as revistas. Nossa, é muita coisa. São jornais regionais, são jornais de cidades, etc. E que a maioria deles era mantida pelos políticos locais, enfim. Mas nós estamos, do ponto de vista do jornal e das revistas, numa crise muito forte. As televisões estão faturando menos, enquanto que as grandes empresas digitais estão faturando muito mais. Isso no Brasil. Eu acho que nós tivemos aí a nossa lei que cuida da internet, e ela é muito avançada. Temos a LGPD, que está começando esse ano, já começou, que também é bastante avançada no sentido de proteção e privacidade
do cidadão ali que está online, né, do usuário, né, e o marco civil, do ponto de vista de regular a independência dessa indústria é sensacional, o marco civil da internet. Enfim, agora eu acho que ainda falta muita informação para os legisladores, para poder entender corretamente o que está acontecendo. Segundo, nós estamos no meio aí da crise, então as publicações, o que elas estão fazendo? Elas estão diminuindo de tamanho, cortando o pessoal de salário mais alto, contratando pessoas sem experiência. Aqui eu não vejo grande problema, porque o Cláudio Abramo sempre dizia que dos defeitos, a falta de experiência é o melhor, porque é o único defeito que com o tempo melhora. Mas, enfim, trazendo pessoas sem experiência, a qualidade dos produtos diminuiu, o tamanho diminuiu. Lembra quando a Folha e o Estadão circulavam aos domingos com edições de 4 quilos, 5 quilos? Né? Isso tudo acabaram os classificados, acabaram completamente aquela veja gorda, né, de anúncio, aquilo tudo foi para o beleléu. Caio, talvez as agências de notícia ganhem mais protagonismo no sentido de que você, como não tem mais redações, copy-paste um pouco, né? Ou não? Isso não... sempre foi assim. Sempre foi assim. Tem um copy-paste desenfreado, não só com agência, mas também com release. Principalmente nas publicações menos preocupadas com a sua qualidade editorial. Né? Isso sempre existiu. Fake news sempre existiu. O que não existia era no volume que tem hoje, com esse megafone que a rede social dá, né? Claro. O mundo digital dá. A coisa tem identidade apenas. Nós não estamos falando de grandes novidades. A imprensa marrom sempre existiu, né, aquela imprensa sensacionalista sempre existiu. Enfim, o que mudou, o que o ambiente digital fez mudar, agora não foi uma coisa, foram dois movimentos importantes. O primeiro foi dar poder de mídia ao cidadão. Ele não precisa ter poder econômico para ter poder de mídia, mesmo que seja por 5 minutos, certo? Ele consegue esse poder, e consegue essa abrangência, sem precisar montar uma empresa, comprar máquinas e contratar pessoas. Bom, isso mudou. Então, poder de mídia ao cidadão. Segunda grande mudança, ela trouxe o jornalismo, deixou de ser o ator principal, passou a ser um ator como todos os outros. Ele não é mais o protagonista. Antes ele jogava aquela informação, era unidirecional. Hoje não. Hoje ele não tem mais esse protagonismo. Não adianta ele querer. Agora ele tem que trabalhar, do ponto de vista da verdade factual, para manter a credibilidade e ser buscado quando alguém quer ler algo crível, né? Que tenha sido produzido por alguém com alguma capacidade de passar honestidade, credibilidade. Então, é por aí que vai. Agora, essa crise pode levar ao fim muitas publicações. E ela está, de certa forma, também... Por exemplo, o Washington Post era de uma família, foi vendido para a Amazon, né? Então, isso pode acontecer também. Com todas as implicações editoriais que isso, porventura, possam ter, e isso talvez se aplique àquela questão também das empresas, enfim, essa coisa mudando de mãos, enfim, podem ter sutis interferências, evidentemente. Exatamente. Perfeito. Caio, olha, que aula, cara. A gente não poderia ter um convidado melhor do que você. Eu poderia passar horas aqui conversando com você, abusando da sua garganta. Caio, o que a gente pode lhe desejar é muito boa sorte com a Torabit. De fato, foi uma grande honra recebê-lo aqui. Você abrilhantou aqui o nosso programa. Eu tenho certeza que terá uma audiência muito bacana graças a você. E a gente lhe deseja todo o sucesso do mundo. Receba o nosso abraço em nome de todo o conglomerado pela sua participação. Muito obrigado, Caio.
Imagina, Cláudia, eu que te agradeço. Quem está feliz aqui de ter conversado com você, foi uma conversa muito instigante. Eu acho que você me fez aí buscar argumentos que eu ainda nem tinha pensado, mas, enfim, foi muito bom, parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, Caio. Lembrando a todos que vocês podem nos acompanhar no canal do Alpha Collab, tanto no YouTube como no Spotify. Bom, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like e nos acompanhe também no nosso canal do Spotify. E até a próxima entrevista. Estamos lançando todas as semanas uma nova, né? Não deixe de nos acompanhar, porque são entrevistas muito quentes, com dicas espetaculares dos nossos convidados. Até lá!